Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um dos nossos vídeos aqui no canal da Medway. Mais um que cai, dessa vez de pediatria, dentro aqui das grandes bancas de São Paulo. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre distúrbios obstrutivos pulmonares. Pode ser que você esteja olhando isso e falando, mas não sei exatamente o que vai ser abordado aqui nessa aula, então fica aqui comigo, espera, acompanha, porque qual é o objetivo aqui nosso? O objetivo é eu te falar sobre esse assunto e por que eu escolhi esse assunto. Esse assunto é um dos assuntos mais relevantes aqui dentro das grandes bancas de São Paulo. USP, Unicamp, Unifesp, Santa Casa, Einstein, adoram este assuntinho aqui. E conforme esse vídeo vai rolando, eu vou escolher 5 questões, que já foram questões aqui de bancas de São Paulo, para a gente amarrar todos os conceitos mais relevantes desse foco daqui. Então a gente vai pegar uma questão de cada ponto principal desse assunto, que é um assunto muito vasto, para amarrar cada um dos principais conceitos. Rapidinho ali, meia hora, a gente termina essa sua revisão agora de reta final. Beleza? Se você caiu aqui e falou, ué, mas quem que é você, senhora? Nunca te vi na vida. Muito prazer. Eu sou Joana, sou médica pediatra, sou uma das professoras aqui da Medway. E o nosso objetivo aqui é fazer você alcançar mais de 80% ali nas suas provas, no final do seu processo seletivo. Prova prática, prova teórica, primeira fase, segunda fase, entrevista. Cola com a gente que é sucesso. Maravilha? E hoje a gente vai falar de distúrbios obstrutivos pulmonares. Mas antes, rapidinho, se o seu sonho é fazer residência em São Paulo, Joana, meu sonho é ir para a USP São Paulo, eu me vejo com aquele brasão aqui no meu ombro, no meu deltoide. Não, meu sonho é Unifesp, Santa Casa, Sírio, Einstein, sei lá, Unesp. Então, bicho, fica aí com a gente, porque nesse YouTube, onde você está neste exato momento, a gente vai revisar cada um dos assuntos mais relevantes para as provas desse estadão chamado São Paulo. Então, Unifesp, todas as que a gente já comentou, a gente vai comentar aqui. Não é só aqui falando sobre o que cai em cada uma das grandes áreas, mas vai vir mais coisa por aí, vai vir revisão, vai vir, já está rolando simulado multimídia, vai ter prova prática de habilidades, então já se inscreve no canal, já ativa o sininho e se você quiser mais, está agora na reta final, vai fazer prova agora no final do ano, se liga, a gente tem muita coisa lá no nosso site. Se você nunca viu, cara, sai, espera esse vídeo acabar, vai lá no site, dá uma olhada, a gente tem blog sobre, cara, comentando todos os assuntos mais relevantes, seja para o seu plantão, seja para a sua preparação na residência médica. E lá a gente tem uma parte também da Academia Medway que a gente disponibiliza uma carambola de materiais gratuitos. E dentro deles a gente tem os guias estatísticos das instituições. Então, se liga, deixei aqui embaixo o link na descrição, é só entrar aqui embaixo, já baixa, já aproveita, porque isso vai te ajudar a direcionar os seus estudos nessa reta final. Não dá mais para ficar perdendo tempo. Eu vou estudar tudo. Eu nunca entendi oftalmo. Mas você vai olhar e oftalmo só cai em uma ou em 2 instituições, quase não cai, bicho. Por favor, não faz isso comigo, não faz isso com o seu tempo. O tempo de todo mundo é escasso. Quem aproveita ele melhor é quem sai lá na frente, é quem conquista a vaga. Maravilha? Então, justamente com esse ensejo, a gente começa falando de distúrbios obstrutivos pulmonares, já com a primeira questão. E o meu objetivo aqui hoje é pegar 5 questões dos assuntos mais relevantes dentro desse foco grande que é distúrbios obstrutivos pulmonares. Você pode estar me olhando e falando, mas Joana, do que você vai falar? Fica comigo até o final do vídeo, porque cada uma das questões aborda um ponto específico que eu quero falar aqui, discutir um pouco com vocês, de maneira rápida. Aproveita, tenta botar umas 2 vezes, se você conseguir me entender em 2 vezes, mas já vai ali enquanto você lava uma louça, enquanto você prepara a sua comida, aproveita o vídeo e se delicie. Beleza? Então vamos para a nossa primeira questão, Unifesp 2021, questão fresquíssima. Lê comigo. Temos um menino de 7 anos de idade que apresenta episódios recorrentes de tosse seca, chiado e falta de ar nos últimos 3 meses, com uso frequente de broncodilatador. Ele refere ainda falta de ar e chiado no peito ao correr ou ao subir escadas. E ele nega crises graves ou internação. Acabou aí. Para o controle de asma desse paciente é indicado. Olha só que interessante, a questão já falou para você que é um quadro de asma. Quando cai asma na prova, não cai geralmente para você dar o diagnóstico. Aqui em São Paulo, o pessoal gosta de colocar já o diagnóstico para você. Você já sabe que a criança tem asma, você não tem que ficar se preocupando com critério. Fecha critério, tem, não tem? Quanto é que é a prova, broncodilatador? Normalmente não é esse o que cobra. O que cobra, primeiro ponto, é você identificar se a sua questão de asma é uma questão
ambulatorial, é um paciente que está vindo ali para avaliar o grau de controle e manejar aquilo ali conforme você diagnostica o seu paciente. E a segunda é a crise, que chega para você no pronto-socorro. Então, olha que interessante, essa é a primeira coisa que eu quero que você identifique quando aparecer uma questão de asma para você, principalmente dentro da pediatria, aqui em São Paulo. Então, a gente está diante de um paciente ambulatorial. E ele te pergunta, para o controle de asma desse paciente é indicado, como é que a gente vai fazer para controlar esse paciente? Eu gosto muito de fazer a prova sublinhando o que é mais importante do enunciado. Então, olha aqui, episódio recorrente de tosse seca, chiado, tem falta de ar, tem um monte de coisa, um uso frequente de broncodilatador, falta de ar, chiado ao fazer exercício físico, ao se exercitar. E aí ele te pergunta, qual que é a conduta mais adequada? É o uso diário de corticoide inalatório em dose alta e broncodilatador de longa ação nas crises? É a letra B, o uso de corticoide também em dose alta com o LABA diariamente e nas crises? É o C, uso de antileucotrieno? Ou é o D, uso de corticoide inalatório em dose baixa e broncodilatador de curta duração nas crises? Vamos voltar aqui, não parece que o nosso paciente faça uso de nenhuma medicação de controle. Ele fala aqui uso frequente de broncodilatador, não fala de nenhuma medicação intercrise. E quando a gente está falando de paciente asmático, cara, o pilar do tratamento vai ser a medicação intercrise. Vai ser o que ele vai fazer ali diariamente para impedir que ele tenha novas crises e que esse dano pulmonar, a asma é uma doença crônica, impedir que exista algum grau ali de dano pulmonar, que aquela inflamação contínua eventualmente leve aquele paciente a ter um distúrbio obstrutivo não mais variável, como é a asma, e sim crônico, que você não consegue mais mexer. O paciente eventualmente vira um DPOC se você não trata. Olha que interessante. Então, primeiro ponto, está faltando uma medicação de uso diário. Qual que vai ser essa medicação? Qual que é o melhor anti-inflamatório que a gente tem? O que vai entrar para o nosso paciente asmático? É o corticoide. E aí, fica para você, em dose alta ou em dose baixa? Joana, mas ele está muito sintomático, será que eu não posso começar com de dose alta? Não, a gente não faz corticoide inalatório em dose alta e eu já vou te mostrar como funciona esse manejo do paciente asmático. Então, a gente fica com a letra D, porque é um corticoide em dose baixa e um broncodilatador de curta ação nas crises. Perfeito. Isso aí, também pilar terapêutico, todo paciente asmático vai ganhar um tratamento nas crises. E a primeira coisa quando a gente vê a classificação do controle da asma é avaliar 4 critérios. Então, sempre que aparecer um paciente em contexto ambulatorial para você, você vai perguntar como que está o controle da crise da asma desse paciente. 4 critérios avaliados nas últimas 4 semanas, principalmente nos maiores de 5 anos. Tem sintomas diurnos mais do que 2 vezes na semana? Faz medicação de resgate mais do que 2 vezes na semana? Repara como essas duas são muito próximas. Se tem sintoma, provavelmente ele vai usar medicação de resgate. Desperta à noite, ou seja, tem limitação do sono dele? Ou tem limitação de atividades? Se ele responde não, nada que ele tem, a asma está controlada. Se ele responde 1 a 2 sims, a asma está parcialmente controlada. E se ele responde 3 ou 4, ele tem quase tudo isso daqui, a asma está mal controlada. Esse paciente vai aumentar o tratamento dele. Primeiro você vai avaliar se ele está fazendo a medicação corretamente. Se o controle ambiental está adequado, a gente vai aumentar a medicação. E aí, calma, não se desespera com isso daqui. Trouxe exatamente a orientação da SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria, para como que a gente vai manejar esses pacientes. Basicamente, asma parcialmente controlada ou não controlada, e você já avaliou que o paciente está com uma adesão medicamentosa boa, ele está com uma adesão da higiene ambiental boa. Nessa situação, você vai aumentar o tratamento em um step. E o nosso paciente não estava com um tratamento adequado. Então a gente vai começar geralmente ali no step 2, máximo no step 3. Mas geralmente na prova, aqui em São Paulo, geralmente o pessoal cobra o início aqui nesse ponto. E aí eu vou bater muito rápido aqui com você com uma coisa que é o conceito que eu quero que você leve. Olha aqui para mim que tinha lá corticoide em dose alta, antileucotrieno. Você vai levar para a prova o tratamento preferencial. Não se estresse em ficar gravando as outras opções. Quando que entra o antileucotrieno? Quando que eu faço uma coisa diferente? Grava a principal escolha, grava o tratamento preferencial. E o tratamento preferencial, em nenhum desses momentos, nem no estágio 5, que é o mais avançado, entra corticoterapia em dose alta. Você está evitando que o seu paciente desenvolva efeitos adversos do corticoide. Então, ó, no máximo a gente vai bater ali na dose média. Maravilha? Então, ó, a gente começa com corticoide em dose baixa e realmente um beta-2 de curta duração
ali em demanda. Cada vez mais um beta-2 de curta duração associado com um corticoide. Aqui, ó, corticoide dose baixa quando usar um SABA. Então, normalmente a gente vai fazer essa terapêutica de resgate, vai ser o SABA, que é o beta-2 de curta duração, junto com o corticoide. A gente está deixando um pouco de lado o SABA isolado, como a gente fazia só um salbutamol. Agora a gente associa os dois, beleza? E aí, conforme a gente vai subindo, ou a dose do corticoide vai aumentando, ou a gente associa o LABA. Olha aqui, o LABA, o beta-2 de longa duração. Repara que interessante. Então, não tem. Olha onde entra o antileucotrieno. O antileucotrieno está aqui, ó, Montelukast. Rapaz, ele entra ali como segunda opção. Não leva ele para a prova. Você vai sempre fazer a corticoterapia, geralmente em dose baixa, se precisar em dose média, associado ali, conforme você vai progredindo os steps, aqui no step 3, o LABA já entra também no tratamento preferencial para você segurar um pouquinho essa dose do corticoide. Ao invés de aumentar o corticoide, eu boto um LABA ali no meio do caminho. Maravilha? Então, a gente só podia ser a letra D. Vamos para a nossa segunda questão, Santa Casa 2019. Temos uma menina de 5 anos de idade, asmática, levada ao setor de emergência com tosse e falta de ar há 12 horas. Fez uso de salbutamol por aerossol dosimetrado em casa sem melhora. Ao exame físico, taquidispineica acianótica hidratada, com frequência respiratória super aumentada, ó, 48 incursões por minuto. A menina tem 5 anos, já está muito acima do que a gente esperava para essa idade. Saturação de O2 em 88%, baixa, ruim, tiragem, retração de fúrcula, tempo expiratório prolongado e sibilos disseminados. E repara só, o X da questão é, ela já recebeu corticoterapia sistêmica e 3 inalações com beta-2 agonista e ipratrópio. Qual é a conduta nesse momento? Vamos sublinhar o que é relevante, a idade, a sintomatologia. Então agora a gente está diante de uma criança no pronto-socorro que está taquidispineica, bem taquidispineica, desaturando em ar ambiente com esforço respiratório significativo e que já recebeu medicação. Maravilha? O que a gente vai fazer agora nesse momento? Vou fazer sulfato de magnésio, vou fazer terbutalina subcutânea, terapêutica que a gente quase não faz mais hoje em dia. Vou fazer corticosteroide inalatório, ela já recebeu o corticoide sistêmico. Para que a gente vai colocar um corticoide inalatório? Não vai fazer diferença. Ou aminofilina endovenosa, que a gente também não faz, mas menos ainda até a terbutalina, às vezes a gente até faz aí um beta-2 sistêmico no nosso paciente, mas normalmente não é subcutânea. O que a gente faz agora nesse momento, seja numa situação de uma crise grave, que já chegou para você muito grave, seja num paciente que não melhora a despeito do tratamento inicial, que seria aí realmente o beta-2 de curta duração, inalatório, né, a série de resgate, podendo acrescentar um ipratrópio, fazendo a corticoterapia sistêmica. Se isso não deu certo, a gente vai para a nossa segunda etapa, que é o sulfato de magnésio intravenoso. Se você nunca viu isso, não é tão incomum. A gente faz com alguma frequência, assim, no pronto-socorro, justamente nessa situação da criança que não melhora. Cara, você já fez tudo, a criança continua com uma crise significativa de saturando, tá parecendo que ela vai evoluir mal, tenta lançar a mão aí do sulfato de magnésio. Então, o tratamento na emergência é justamente esse. Para todo mundo, toda criança com asma que chega para você num pronto-socorro, a criança está francamente descompensada, em crise, a gente vai fazer o beta-2 de curta duração, o SABA de resgate. Como que a gente geralmente faz? É o salbutamol que a gente faz ali, a bombinha, de 20 em 20 minutos. Ou então, é o Berotec que a gente faz ali de 20 minutos, faz uma série ali de 3 e tudo bem, sem estresse. Vamos ver se essa criança vai resolver. Continua reavaliando essa criança depois de cada série. Depois dessa série de 3, é o ideal aí que a gente reavalie a criança. Se necessário, se ela estiver desaturando, vamos colocar ela no oxigênio. E a gente faz também para essa criança uma corticoterapia sistêmica, não é inalatória. VO, se ela tiver condição de ingerir, e V, se ela tiver com risco de broncoaspiração muito taquidispineica, a gente faz intravenosa. Beleza até aí? Esse é o tratamento geral que a gente faz para toda criança que chega para você com asma no pronto-socorro. Agora, e se você identifica que é uma crise grave? O que é uma crise grave, Joana? Criança desaturando, criança com alteração do sensório, criança com uma taquidispneia muito significativa, uma taquicardia muito significativa, ou até mesmo a criança que você tratou inicialmente dessa forma e não melhorou, como era exatamente o caso da nossa criança. A gente pode associar o ipratrópio inalatório e aí a gente vai avaliar outras, principalmente uma medicação que seria aí o sulfato de magnésio intravenoso. Não melhorou? Avalie a necessidade de ventilação não invasiva,
e intubação orotraqueal e continua reavaliando essa criança frequentemente. Isso aqui é um ponto super cobrado, Santa Casa já cobrou isso mais de uma vez, é um ponto de atenção para muita prova aqui de São Paulo, então não esquece, não, mesmo que você tenha medo de fazer isso na prática, na prova você não vai ter medo de você fazer sulfato de magnésio. Maravilha? Só pra gente finalizar, exacerbou, a criança chegou para você, uma crise leve ou moderada, cara, vamos fazer o tratamento clássico. SABA, prednisolona, corticoide VO geralmente, e oxigênio, se necessário, em função do alvo de saturação que você quer dessa criança. Depois disso, você continua tratando com o SABA, avalia se a criança melhorou, reavalia a resposta depois de uma hora e continua reavaliando se a criança frequentemente vai espaçando aí o SABA dela. Agora, se piorou ou se é uma crise grave, bicho, aí não tem jeito. Transferir para a unidade de cuidado agudo ou de cuidados intensivos, leva a criança para a UTI, e enquanto isso, continua com SABA, acrescenta o hipratrópio, oxigenoterapia, corticoterapia sistêmica, igual a gente já fez, pode ser que seja IV aqui agora, e sulfato de magnésio vai ser considerado. Fechamos? Fechamos 2 pontos mais importantes de asma, quando isso aqui é cobrado dentro das provas de São Paulo. Vamos agora para um outro assunto, Einstein 2017. Temos um paciente de 9 meses de idade, agora já é outra faixa etária, sexo masculino que foi trazido ao PS com uma queixa de tosse, coriza e chiado há 3 dias, com piora a 1 dia. A mãe referiu que tem uma baixa aceitação alimentar associada ao quadro. Nascido de parto normal a termo, tudo bem com a criança, estava ótima até esse evento agudo. E agora ele se encontra em regular estado geral, afebril, corado, desidratado de algum grau, uma frequência cardíaca significativa, alta, 140 batimentos por minuto, uma respiratória bastante elevada, 70 incursões por minuto. Eu deixaria essa criança até 50. É o máximo aí de limite que eu autorizo para ela com essa idade. 70 já é um peixinho fora d'água, ela tá... Se você der alguma coisa para ela comer, ela provavelmente vai até broncoaspirar. Então, vamos com calma. Desaturando em ar ambiente, 89% de saturação. Coração ok, pulmões, murmúrio vesicular presente bilateralmente com sibilância difusa, retração subdiafragmática e de fúrcula. Pontos mais importantes, a idade, a sintomatologia, não está se alimentando, inclusive ele está desidratado por conta disso, provavelmente, bastante taquidispneico, com esforço significativo, desaturando e sibilando. Parece um quadro de IVAS, mas que acometeu mais baixo. A criança começou ali como um resfriadinho e daqui a pouco ela teve um acometimento de vias aéreas inferiores, com esforço respiratório significativo. Ele até te dá um raio-x, olha que maravilha. O que você vê nesse raio-x? Eu gosto de brincar porque o raio-x dessa condição, ele com frequência parece um raio-x de adulto. Olha o tamanho desse pulmão, parece um adulto, cara. Eu olho isso aqui e falo, será que isso aqui é uma criança de 9 meses? É um raio-x que está extremamente insuflado. Olha o tamanho do espaço intercostal, olha como está preto. Olha como você quase não vê aqui trama vascular, porque ele está muito... tem um aprisionamento aéreo muito significativo. E ele te pergunta qual é a hipótese diagnóstica e a conduta adequada para o caso. Precisava do raio-x? Não precisava. Mas já que a gente tem, aproveita para fixar essa imagem e levar aí para a sua vida, que isso aqui é um raio-x clássico de um distúrbio obstrutivo. Você não consegue exalar o ar. Principal hipótese diagnóstica, a gente tem bronquiolite, miocardite, bronquiolite novamente, pneumonia bacteriana. Mesmo que você não soubesse que era bronquiolite, tem 2 bronquiolites, então a chance de ser bronquiolite é maior. E justamente esse é um quadro clássico de bronquiolite que começa ali com uma IVAS e daqui a pouco a criança começa com um desconforto respiratório significativo, muito cansada. O que a gente faz num quadro de bronquiolite? A gente faz exatamente o que a letra A está comentando pra gente. A letra C, que também fala de bronquiolite, coloca broncodilatador por via inalatória, que é um tratamento que a gente já não faz mais de rotina para todas as crianças. Corticoide sistêmico, a gente também não faz. Isso aqui a gente deixa, olha aqui, eu estou botando para vocês um tratamento quase que de asma. E a criança não tem, a criança tem um quadro viral. O nome todo da bronquiolite é bronquiolite viral aguda. Você vai fazer isso daqui e o acometimento não é uma hiperresponsividade brônquica, não vai fazer diferença. Então, leva aqui para mim, bronquiolite tratamento. Essa criança vai ter indicação de internação, a gente já vai conversar sobre isso. E hidratação, intravenosa a princípio, imagina, está desidratada, ou pelo menos aí vamos passar uma sonda na nossa criança, e oxigenoterapia, porque ela está saturando a 89%, é uma dessaturação. Vamos agora pegar bronquiolite viral aguda, doença que acomete aí menores de 2 anos de idade, com esse quadro clínico que a gente comentou. Pródromos gripais que evoluem com taquipneia, sibilância, um esforço respiratório e um tempo expiratório prolongado. Você vê a criança com dificuldade
de eliminar o ar todo. E o principal agente etiológico é o vírus sincicial respiratório. E como que é o tratamento para a gente finalizar bronquiolite quando cai, ó, você fica feliz, você fica, ai, graças a Deus, uma questão de bronquiolite, talvez não tanto, porque o seu concorrente certamente vai acertar, então você tem que acertar, não pode errar isso aqui para mim. Fechou? Quando a gente fala do tratamento da bronquiolite viral aguda, lembra primeiro das indicações de internação. Elas são um pouco variáveis, mas no geral, a criança menor que 3 meses, a criança muito pequenininha, a criança que está mal, em mau estado geral, a criança que não come, não bebe ou não respira, é o caso da nossa criança, ela não consegue, ela está desidratada ali, cara. Ou ela está em apneia, ou ela não consegue ingerir nem comida nem líquidos. A criança que está desaturando, referências falam 92, algumas falam menor que 90, geralmente ele coloca um corte aqui, 89, 88%, não tem muita dúvida, e o paciente prematuro. Então você interna se tiver alguma dessas indicações e você, qual que é o tratamento de maneira geral? O tratamento não tem muito mistério, cara, é exatamente o que a questão estava colocando para você. Vamos lavar o nariz dessa criança para desobstruir, aliviar ali as vias, abrir um pouco mais as vias aéreas da minha criança, lavagem nasal com soro fisiológico e sinais de alarme quando pedir ajuda médica. Você vai orientar isso para sua mãe, para a mãe da criança. Fala, ó, se piorar, se evoluir com aqueles sinais de internação, volta para mim. Se ele internar, vamos avaliar a necessidade de hidratação, vamos avaliar a necessidade de oxigenoterapia e vamos manter a criança monitorizada. Fisioterapia, broncodilatador, corticoide, nada disso é de rotina para criança com bronquiolite viral aguda. As bancas ainda adoram cobrar esses conceitos de vocês. Fechou? Fechamos bronquiolite viral aguda. Vamos para o terceiro assunto que mais cai aqui em São Paulo quando a gente fala de distúrbios obstrutivos pulmonares. USP São Paulo 2020. Já estamos acabando. Menina de 9 anos de idade vem para sua primeira consulta de acompanhamento. Meu Deus do céu, primeira consulta? Às vezes acontece. A mãe afirma que ela sempre apresentou infecções respiratórias frequentes, com uso de antibiótico terapia em múltiplos tratamentos desde 1 ano de idade. Caramba, esquisito. Ela refere ter tosse com produção de secreção diariamente e falta de ar na atividade física da escola. A mãe também está preocupada porque ela está com baixo crescimento e baixo ganho de peso. E no exame clínico você nota isso. Ela está abaixo do P5 na altura e também abaixo do P5 no peso para a idade. Na ausculta, ela tem estertores grossos difusos e baqueteamento de dedos. Então, mesmo que até agora você tenha lido e falado, ah, não deve ser nada não, alguém estava tratando IVAs com antibiótico terapia, erraram, fizeram múltiplos diagnósticos errôneos da nossa criança, ela tem um baixo peso confirmado ao seu exame clínico, uma baixa estatura, na verdade, quase, ela deve aí se encaminhar para uma baixa estatura é abaixo de P3, mas a gente não vai brigar com a questão, ela fatalmente está aí, corrobora aí o diagnóstico da mãe de que ela está crescendo pouco e ganhando pouco peso, e aí no final ele te dá ainda um baqueteamento digital. Isso não é nada. Essa nossa criança tem um diagnóstico clássico de prova, e aí até sublinhando, infecções respiratórias frequentes, desde 1 ano de idade, uma coisa já crônica, tosse, falta de ar, baixo ganho de peso, baixa estatura, baqueteamento digital. Qual é a principal hipótese diagnóstica para o nosso quadro? E aí temos asma não controlada. Faz sentido? A criança não falou de sibila em momento nenhum, falou de baqueteamento digital, não falou de uso de broncodilatador, falou de antibiótico. Fístula traqueosofágica também não faz muito sentido aí falar com a nossa criança. Começou com 1 ano de idade só, não começou mais cedo. Seria aí muito esquisito um quadro associado com isso. Fibrose cística e tuberculose, que também não é compatível, ainda mais há 8 anos, a nossa criança aí com sintomatologia. O que a gente tem aqui na nossa criança? É algo que está piorando. Conforme o tempo passa, ela vai piorando e a gente não está conseguindo resolver. A gente trata a exacerbação, trata a infecção que ela faz e não trata o restante da sintomatologia, o intercris. Isso aqui é uma fibrose cística. Já lembrou, já viu essa doença alguma vez na sua vida? Vamos bater aqui rapidinho. O que a fibrose cística é? Na verdade, ela tem outros 2 nomes, mucoviscidose ou doença do beijo salgado. Por que isso? Porque você acumula aí sal, NaCl, no suor dessa nossa criança e essa é a fisiopatologia da doença. É um distúrbio aí do seu canal de cloro e você passa a não ter ou ter cloro onde não devia ter. Vamos explicar um pouquinho com mais detalhe, calma. É uma doença genética, monogênica, de herança autossômica recessiva. Ai, tem que saber isso tudo? É bom saber que é uma doença de herança recessiva. Maravilha? Isso aqui já foi questão de prova. Então, foca comigo, é uma alteração, uma mutação no CFTR, que é o canal transmembrana aí, o canal
de cloreto. Então, na realidade, ele é um canal passivo que vai transportar cloreto em função do gradiente. Repara, a evolução é crônica, progressiva, exatamente como a nossa questão colocava, e basicamente para você entender qual é o problema aqui desse CFTR defeituoso, é que o cloreto não sai da célula ou ele não entra na célula conforme ele deveria entrar. Quando a gente fala de mucosa, quando a gente fala de trato respiratório, trato gastrointestinal, pâncreas, intestino, a gente tem um CFTR que não permite a saída de cloreto. Então, repara, a gente tem uma célula que, digamos assim, ela fica com muito cloreto dentro dela e a secreção, seja ali o muco mesmo do trato respiratório, o muco do trato gastrointestinal, ele fica pobre em cloreto. Se ele fica pobre em cloreto, ele fica pobre em sódio. Sódio e cloreto andam sempre meio juntos para tentar ali fazer o NaCl. E se anda pobre em sódio, se a secreção está pobre em sódio, a gente tem também uma secreção pobre em líquido, em água. Então fica uma secreção mais espessa. E essa é a fisiopatologia da fibrose cística do seu paciente. Então você tem ali uma secreção que às vezes não consegue eliminar os patógenos como a gente normalmente faz com um clearance adequado, ou então uma secreção que às vezes forma as micro-rolhas e podem obstruir, seja o meu pâncreas, seja o meu trato respiratório. Se você entende isso, toda a clínica da fibrose cística fica clara na sua cabeça. O diagnóstico, só para a gente lembrar, geralmente hoje em dia é feito pelo teste do pezinho. Então a gente tem essa possibilidade já na triagem neonatal identificar aí a alteração pelo IFTR um paciente que indica aí que ele tem fibrose cística. Qual que é o quadro clínico? Só para a gente bater e entender que o nosso paciente tinha de fato, a gente vai falar um pouquinho mais de fibrose cística na quinta questão. Já vou aí contar o spoiler. Qual que é o quadro clínico? A gente tem um acometimento majoritariamente de trato respiratório e também muito significativo de trato gastrointestinal, mais especificamente pâncreas. Pâncreas exócrino. No fim da vida não, né? No fim da segunda semana, da segunda década de vida, geralmente a gente tem o acometimento de pâncreas endócrino também, mas leva para a prova o pâncreas exócrino. Então a gente tem aí uma pansinusite, pólipos nasais, isso aqui é significativo pra caramba. Infecções respiratórias de repetição no pâncreas, uma insuficiência pancreática exócrina que vai levar um paciente com esteatorreia, um paciente que tem aí uma desabsorção significativa, pode ter um quadro nutricional, desnutrição, baixa estatura, deficiência de vitaminas lipossolúveis por conta da esteatorreia. Um íleo meconial com frequência vai ser a dica para você pegar no RN um quadro de fibrose cística e também no trato hepático, ali no seu fígado você pode ter um quadro de fibrose e cirrose, eventualmente, do seu paciente. Então repara, era bem o nosso paciente com quadro respiratório, baixo ganho de peso, baixo ganho de estatura e podia ainda ter ali uma diarreia, fezes muito brilhosas, fezes muito fétidas, bem compatível com o quadro de esteatorreia. Maravilha? Vamos para a nossa última questão. Temos um menino de 12 anos de idade que veio à sua emergência com febre, tosse produtiva com secreção espessa e piora do padrão respiratório habitual. E a questão já te fala que ele tem fibrose cística. Diante disso, a antibiótico terapia nesse momento de infecção aguda, nesse momento de descompensação do quadro habitual que ele já tem. Qual é que agentes etiológicos você quer cobrir com a sua antibiótico terapia? E essa questão é sabe ou não sabe. Aqui a gente já está falando de um paciente mais velho, que já deve ter um quadro aí mais cronificado, mais grave aí da sua fibrose cística, e veio exatamente como na última questão, com um quadro ali de exacerbação aguda, um quadro de infeccioso. Ele tem um quadro crônico de distúrbio obstrutivo e alguma bactéria aproveitou ali um momento, falou, opa, dá licença, vou vir aqui, vou me afeiçoar aqui no pulmão e vou causar um quadro agudo grave no meu paciente, exatamente como tinha o relato na última questão de uma criança que vinha infectando com bastante frequência. Nessa questão, ou sabe ou não sabe. E a gente está aqui fazendo isso aqui justamente para você saber, a partir de agora, caso caia uma questão exatamente igual a essa na sua prova. Repara aqui comigo, a gente tem algumas possibilidades e várias delas com os bichos meio esquisitos assim. Temos Klebsiella, temos hemófilo. Aqui a gente está falando dos dois principais agentes na fibrose cística. Não é que os outros não possam causar, podem. Mas quando a gente fala de fibrose cística, dois agentes principais têm que vir assim na sua cabeça. Que são, opa, só para sublinhar aqui, fibrose cística, essa aqui não tem muito mistério, e os dois agentes mais comuns de serem os responsáveis por uma descompensação da fibrose cística são os Staphyloaureus e a Pseudomonas aeruginosa.
Não tem como. Pode dar Klebsiella? Pode. Vamos olhar aqui rapidinho na exacerbação pulmonar quais são os principais agentes que causam aí uma crise, né? Uma exacerbação na fibrose cística. Tem um monte de bactéria com nome esquisito. E não é que as outras não possam dar, mas essas são as principais. As duas primeiras, e aí a gente fala do Burkholderia cepacia, hemófilo influenza não tipável, com frequência também causa, Stenotrofomonas maltophilia, Achromobacter e micobactérias não tuberculosas. Joana, quanto nome esquisito, eu não vou lembrar isso tudo. Lembra desses dois que você conhece com mais frequência. Pseudomonas e Staphyloaureus, agentes agressivos, agentes aí que podem gerar um desfecho bem desfavorável no seu paciente. Então, não esquece desses dois. E em função disso, a gente vai fazer a antibiótico terapia que a gente julga mais adequada para tratar principalmente esses dois agentes. Normalmente, quando a gente tem um paciente que já, sabidamente, tem fibrose cística, ele normalmente vai internar, tá? Primeiro ponto, até porque ele não vai chegar tão bem para você assim. Então, hospitalização, suporte de oxigenoterapia, se necessário, geralmente é. Antibiótico terapia é fundamental, a vasta maioria das exacerbações do paciente com fibrose cística são infecciosas, bacterianas na maior parte das vezes. E no mundo maravilhoso, a gente vai fazer uma antibiótico terapia direcionada por culturas. Esse paciente, idealmente, ele colhe culturas de tempos em tempos para a gente saber qual é a flora daquele paciente. Porque eu já sei, poxa, ele infectou, eu já sei que ele é um paciente que tem, por exemplo, um Staphylococcus MRSA. Aí eu já sei que eu vou ter que entrar com a antibiótico terapia mais adequada para ele. Se eu não tenho isso, eu tenho a possibilidade de fazer um esquema empírico, que geralmente é adequado, um esquema agressivo também, de amplo espectro, que cursa com ceftazidima, amikacina e oxacilina. Lembra comigo que Pseudomonas a gente trata com duas drogas. Então aqui a gente vai entrar com a cefta e com a amica, já direcionando para Pseudomonas também. E além disso, além da antibiótico terapia, geralmente a gente mantém esses pacientes com uma inalação de salina hipertônica, geralmente precedida aí de um salbutamol inalatório. Então vai fazer ali um NaCl mais concentrado, vai inalando até para melhorar o clearance, melhorar aí a expectoração desse paciente para ajudar na terapêutica dele. Maravilha? Cara, era isso. Viu como não é muito difícil quando cai distúrbios obstrutivos pulmonares? E se você quer saber, cara, não foi suficiente, eu quero saber mais, eu quero saber agora o detalhe do tratamento inteiro da fibrose cística, eu quero saber ali quando é que entra, não sei, quando é que eu vou começar a enzima, ou então eu quero saber como é que faz o diagnóstico da asma, ou então eu quero saber, tem outros distúrbios obstrutivos pulmonares? Tem, mas isso a gente deixa lá para dentro do nosso curso, que tem, cara, no Intensivo São Paulo, tem aulas específicas sobre como esse foco é cobrado especificamente em cada instituição. E aí eu vou te falar o bizu da USP São Paulo, o bizu da Unicamp, o bizu da Unifesp, o bizu das principais bancas aqui de São Paulo. Vai ter guia estatístico completo, que eu dei ali para vocês, né? Ele aborda os 5 principais temas e focos, que já é muita coisa. Mas você quer saber todos os assuntos que mais caem? Cara, lá no Intensivo tem o guia estatístico completo de cada uma das instituições de São Paulo. Curso diferencial de cirurgia, eu sei porque eu fiz residência há pouco tempo, cara. Eu sei como cirurgia aqui em São Paulo dói. Eu sei como é difícil, como cai muita imagem, como cai umas condutas mais de R3. Tanto um curso de imagens quanto um curso de cirurgia estão lá dentro do nosso Intensivo São Paulo. E as vagas estão abertas. Eu te faço esse convite para vir com a gente para aprender exatamente como cada uma das bancas se comporta quando o assunto é residência médica acesso direto. Então, fica aí o convite. Se quiser se inscrever, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, e eu te espero lá. Se não, te vejo aqui no nosso próximo vídeo no YouTube e vamos pra cima. Beijo!